Olá, tudo bem? Olha só, estamos ao vivo no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta, aqui no meu Instagram, dridiniz.voz. Hoje estamos fazendo algo diferente aqui, né? Estamos entrando ao vivo na nossa live de hoje, um tema muito bacana, muito importante que nós vamos falar aqui. E lembrando que nós temos o nosso canal do YouTube, Pode Bem, o Bem que Conecta, e essa live, essa conversa que a gente vai ter aqui, vai estar no nosso canal do YouTube na quinta-feira, às 19h30, não é? E eu já quero apresentar para vocês ela que é a minha companheira aqui do Pode Bem, a Vera Cerchiari. Vera, que bom estar aqui com a gente de novo, não é? Para a gente bater um papo muito bacana. Bom dia, é um prazer estar aqui, Adriana, muito obrigada pelo convite. Nós vamos sempre falar sobre o público 60 mais, como envelhecer com saúde, para quem já chegou nessa fase, quem não chegou, como você vai fazendo, qual é a sua evolução, o acompanhamento, se precisa de medicamentos, se não precisa, se aposentou, se vai viajar, como é que faz? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a profissão cuidador do idoso. Como é que isso está se materializando aqui na nossa região, no Brasil, e como é que isso vai ficar no mundo? Estima-se que no mundo hoje, 1 milhão de pessoas cruzam a barreira dos 60 anos de idade por mês. Tem ideia do que é isso? Em 2050, nós seremos 2 bilhões de idosos. É muita gente. É muita gente. E quem que vai cuidar da gente, né? Exatamente. Quando a gente de fato precisar desses cuidados. E um olho para essa profissão, para quem tem alguma experiência em cuidar, já cuidou da mãe, já cuidou do marido, já cuidou. Então, é uma oportunidade, mas não é uma coisa que você faz sem curso. Você tem que treinar, você tem que aprender. Então, nós vamos falar sobre essa profissão que está tão em alta hoje. Exatamente. Então, assim, e tão em alta como você falou, não é, Vera? Só que algo que a gente quase não costuma ouvir, não é? Não é muito falado, não é? O cuidador de idoso, não é? A gente precisa falar muito mais sobre isso, visto a quantidade, os números, os dados que você trouxe aqui. Nós precisamos olhar porque mesmo. Nós estamos aí envelhecendo, né? Um país está envelhecendo. A gente até vai tratar aqui por que está acontecendo isso. A gente está vendo visivelmente, né? As pessoas, antigamente as pessoas tinham muito, as famílias eram numerosas, não é? As pessoas tinham muito mais filhos, e hoje a gente está mudando um pouco todo esse conceito, não é? Então isso é muito bacana, a gente vai... Na verdade, há uma mudança, porque nós estamos envelhecendo, nós seremos muito mais idosos. Todo mundo sabe que estamos mais velhos do que jovens. Sim. As famílias diminuíram. Famílias que tinham isso, sim, como você citou, 5, 6 filhos, 10 filhos. Hoje tem um, ou tem um cachorro, né? Diminuiu bastante. Os filhos trabalham fora, não conseguem trabalhar, não conseguem cuidar. Os idosos estão vivendo mais. Nós tivemos aí a OMS que traz 30 anos a mais de vida. E aumentar o número de doenças como o Alzheimer. Precisam de cuidados específicos. E também, se você não quer levar ou não pode levar e quer manter seu pai, sua mãe, o seu idoso em casa, você vai precisar de um profissional para cuidar. E esse profissional que estudou para como dar banho, como fazer um atendimento, fazer companhia, ter paciência, ajudar no banho, troca de fralda, controle de alimentos, controle da medicação. É muito importante a gente falar sobre
o cuidador do idoso. Exatamente. E olha, o nosso Pode Bem, hoje a gente está com essa novidade de entrar ao vivo aqui no meu Instagram, Dri Diniz. Inclusive depois a gente vai passar o Instagram da Vera para vocês também seguirem, não é? O Pode Bem, ele já acontece há mais de 2 anos que nós fazemos lives no canal, né, no vizinho, não é? No vizinho. E trazendo temas assim super relevantes, né, conteúdos importantes aí para nossa sociedade, né, trazendo especialistas. E a gente tem o nosso quadro Elas por Elas, que é uma pauta diretamente destinada às pautas femininas, não é? Em todos os âmbitos, em todas as vertentes, a gente sempre vem falar aqui sobre as pautas femininas que são tão importantes de serem faladas. Exato. O nosso Pode Bem tem alguns parceiros, né, que acreditaram no nosso trabalho e estão com a gente, não é? Uns iniciaram desde o comecinho, outros no decorrer aí da nossa estrada, do nosso Pode Bem. Então eu já quero, no decorrer aqui da nossa fala, eu vou falando aqui, agradecendo muito, não é? Porque sem os parceiros, não é, Vera? A gente não consegue muita coisa, né? Não vamos muito longe. A gente precisa, né, dessa união e essas pessoas que acreditaram no nosso projeto. Isso é muito importante. Então a CNI Casa e Terra, não é? A Júlia e o Leandro, eu quero agradecer demais. Uma imobiliária aqui da cidade de Siqueira Campos, que já está aqui na cidade há 14 anos, realizando aí sonhos em endereço, né? Porque o maior sonho da vida de uma pessoa não é ter uma casa, não é? Própria, a casa própria. E antes disso, às vezes a pessoa precisa alugar uma casa, precisa, então, vai lá, converse com eles, Sim. Com a Júlia da CNI Casa e Terra, que abraçou esse projeto nosso do Pode Bem e do quadro também Elas por Elas. Também quero mandar um grande abraço a Fernando Sene, que é do Mercado Modelo, lugar bom de comprar aqui na cidade de Siqueira Campos, né? O Fernando, ele sempre procura as melhores opções para, né, o pessoal estar sempre lá no mercado. Então é um cara batalhador, né, com uma equipe maravilhosa, Mercado Modelo aqui na cidade de Siqueira Campos. E também quero agradecer muito ao Eduardo Rover, que em breve vai estar aqui com a gente também no nosso Pode Bem. Ele é hipnoterapeuta aqui da nossa cidade, também ajuda muita gente porque o trabalho dele é fantástico. Hipnoterapeuta Eduardo Rover. Tem mais, daqui a pouquinho a gente vai falando. E vamos dar início, não é, Vera? Sim. Você já deu início, já começou, né? Começando, né? Falando sobre o nosso cenário mundial do envelhecimento, não é? E a necessidade dessa profissão que é o cuidador de idoso, não é? Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a América Latina precisará de 14 milhões de cuidadores de idosos até 2050. 14 milhões, gente. Tem noção do tanto de gente? Nossa, é muito. Tá? Então, nós já falamos das causas. As famílias diminuíram, os filhos trabalham fora. Essa era uma profissão que antigamente cabia à mulher. Era a tradição da mulher cuidar do pai. Quantas famílias vocês devem ter aí nas suas histórias ou na memória de minha mãe cuidava do meu avô, minha mãe cuidava da minha avó. Não é mais isso, porque hoje a mãe trabalha fora. Existe também uma estatística de que muitas mulheres sustentam as casas. Então, não é possível mais essa realidade. E isso potencializou essa profissão e existem muitos cursos. Nós vamos aqui no decorrer explicando onde é que você consegue se capacitar se tiver paciência, que é uma das exigências que já vem. Eu acho que é algo que você também tem, né? Empatia, né? Empatia, né? Tem que ter. Do cuidar. E daí o cuidador do idoso, gente, ele é uma profissão.
ele vai além do simplesmente fazer companhia para o idoso. Porque antes era citado como algo informal, né? Agora já é profissão. É uma profissão. Nós vamos né? falar como é que está isso na regularização dessa profissão. Agora ele é apoio físico, emocional, é aquele que controla, é aquele que observa e fala assim, olha, esse comportamento hoje não está certo. Se o idoso for independente, consegue acompanhar num evento da família, no supermercado, vai ao salão de beleza junto. Mais doenças como Alzheimer, AVC e Parkinson têm aumentado muito. E também essa exigência para cuidar, para que temos essa profissão do cuidador. Isso é muito importante, não é? E aí, o que é a profissão do cuidador? Quem é esse cara? Né? O que ele faz? Qual a sua importância? Porque você vai colocar uma pessoa que vai maltratar o seu pai dentro de casa, certo? Então, aonde é que eu vou encontrar essa pessoa? Tá? E qual o papel humano? Nós vamos falar sobre quanto ganha um cuidador de idoso também. Além da paciência que eu falei, algumas das características faz toda a diferença. A empatia, a escuta, o equilíbrio emocional, a responsabilidade, a observação, o respeito, a não discriminação, porque isso também é muito sério quando se trata do idoso. Sim. A maturidade com que essa pessoa vai olhar esse idoso com o respeito que ele merece, com a história dele, não é? Essas reais necessidades. Então, o cuidador, ele virou uma necessidade social e econômica. Ele é, de fato, uma profissão necessária. Com certeza. Hoje em dia eu vejo, eu acho que até pela nossa vivência, pela evolução, não é? Eu conheço pessoas até com mais de 80 anos, 80 e poucos anos, entendeu? Que moram sozinhas, inclusive, não é? Espetáculo. Existem, né, muitas pessoas que elas moram, né, tiveram essa condição e gostam de ter a sua autonomia. Sim. E o que é muito importante, a família, acatar mesmo, né? Se vê que o idoso, ele tem essa condição, né, dele morar, ter a casa dele e a liberdade, a autonomia, porque a pior coisa que existe, não é, Vera, é a pessoa perder a autonomia das coisas e da própria vida, não é? E elas moram sozinhas, a família fica ali dando suporte, porque isso aliás, não só no idoso, né, o suporte, que isso talvez seja até um preconceito, porque o suporte, ele é dado para todo mundo, todas as pessoas, até os mais jovens, não é? O mais jovem que está iniciando aí um trabalho, uma faculdade, ele não se faz sozinho, ele precisa de um suporte, sim, não é? Com certeza, familiar, com certeza. Ou alguém que é colocado dentro da casa para dar todo aquele suporte. Quer dizer, ninguém se faz sozinho nesse mundo, né? Não. Então a gente precisa mesmo. E a pessoa idosa, ela precisa, porque é uma lei natural da vida, não é? De repente, se ela não consegue, muitas vezes ela está sozinha dentro de casa, mas ela tem aquele suporte, tem aquele apoio. Muitas vezes ela mora sozinha, mas ela tem um cuidador, não é? Que vai lá, que cuida, que ajuda ali. Isso é muito importante. Minha mãe tem 90 anos e a gente tem uma cuidadora à noite para acompanhá-la. Então, para acompanhá-la. Porque ela levanta para ir ao banheiro e a gente tem receio de que isso aconteça. Durante o dia, tem lá um dia que vai a fisioterapeuta, tem um outro dia que vai a diarista, então, e meu irmão mora na frente. Então, essa dinâmica de sempre dar uma corridinha para dar uma olhada, tá tudo bem. Sim. E tal. Então, o fogo ligado,
esqueceu o portão aberto, a queda. São pequenos detalhes, não é? Ela está lúcida, passa o tempo vendo televisão e fazendo os bordados. E tal, e ela costura ainda um pouco, costuras retas, né? Mas ainda costura para se sentir útil. Mas eu queria trazer, porque quando você tira o cuidador, eu quero dizer que o cuidador, ele é uma profissão que ele pode trabalhar nas casas, mas ele também pode trabalhar nas casas de repouso, como eles podem trabalhar como acompanhantes em idosos internados em hospitais, porque existe uma lei em que o idoso precisa de um acompanhante. Muitas vezes a pessoa que vive junto está trabalhando, então você precisa contratar para cumprir a lei, e isso não é uma coisa que você tem que ver como negativo, e sim como um ganho, um positivo de ter alguém o tempo todo cuidando ali do idoso. Né? Então, e tamanha a responsabilidade, não é? E assim, a importância dessa profissão, não é? Eu fico até receosa de pensar num idoso sozinho, abandonado, às vezes para trocar uma fralda, para ir ao banheiro, acompanhar ir ao banheiro. Não há necessidade de nada, mas só acompanha, não tranca a porta, sabe? Para ter esse cuidado. Isso é muito importante, não é, Vera? Eu acho. Muito, muito importante. E aí você falou aqui sobre essas, né, dependências, né, técnicas, que nem essa mobilidade, não é? A parte da alimentação, né, os cuidados também, né, que controlar. Eu falo assim, eu falo para minha mãe, falo em casa, e sempre quando minha sogra era viva, eu sempre dizia que o perigo não é não tomar o remédio, o perigo é tomar 2 vezes. Exatamente, certo? Pode acontecer. Então, o acompanhar, o medir a pressão e fazer a anotação correta ali dos dados, a temperatura, o oxímetro. Então, esses cuidados todos são muito importantes, porque essa coisa de tomar remédio dobrado pode dar um baita problema, mais do que não tomar. Exatamente. E aí eu também quero deixar um adendo aqui, que nós, sempre eu e a Vera, a gente vai fazer esse quadro, né? A gente já começou, né, falando sobre 50 a mais, né? Então, mas não é para outra, não é direcionado para outras idades? Sim, porque é importante, não é? Tudo que a gente coloca na internet é para todo mundo, não é? Uma pessoa, já teve amigas minhas mais novas, mas eu vou assistir, muito bacana. Mas nós temos, assim, um objetivo muito grande de atingir 50 a mais, 50, 60, 70, 80, não é? Muito ligado também às mulheres, né? Aqui a gente está falando de uma forma geral, que a gente trouxe esse tema, a gente achou super importante, não é? E pessoas que pediram, né, para a gente falar sobre esse tema, mas a gente vai trabalhar muito sobre as mulheres 50 a mais, dar voz, entendeu? Para essas mulheres que hoje em dia, né, todas as mulheres são maravilhosas, não é? E a gente não falar mais aquela questão de você tem 60 anos ou 50 anos, tá com cara de 20, não, ninguém tem, né? É o antigo 30 anos, não é aquelas coisas que a gente falava? Sim. Não, a gente não quer falar sobre, né? Não é exatamente sobre isso, mas exatamente do que a mulher chegou com 50 anos, 60, 70 e chegou bem. A gente está falando de envelhecimento real. Envelhecimento real, né? E chegar bem e aceitar, né? Aceitar a vida, porque se a gente envelhece porque a gente viveu, né? E aqui a gente veio trabalhar essa parte do cuidador de idoso, que é uma profissão tão importante a ser falada também. E ela, veja, como há essa necessidade tão grande, nós precisamos olhar para esse mercado, e ele atinge diretamente ou mais a mulher, principalmente aquelas que já se saíram do mercado
e querem se recolocar. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre a profissão do cuidador, o que ele vai fazer. O cuidador do idoso, ele não é enfermeiro, não é enfermagem, tá? Ele não é, ele vai, no curso, ele vai aprender essas coisas todas, depois eu deixo aqui quais são as escolas que eu encontrei na região. Mas o cuidador, ele não vai fazer curativos profundos, incisões, injeções. Se não tiver treinamento, não faz. O que faz um cuidador? Qual é o objetivo? Ele também não é a empregada doméstica ou o empregado doméstico da casa. O cuidador do idoso, como diz o título, ele é cuidador do idoso. Tudo o que faz relação ao idoso. A higiene, a alimentação, companhia, medicação oral, acompanhar numa mobilidade, numa volta na quadra ou naquele espaço dentro de casa mesmo, para que possa ter algum movimento e não ficar muito tempo sentado, né? E também prevenir quedas, que é isso que a gente estava falando. Vai ao banheiro, fica junto, vai, né? No mesmo da minha mãe, a gente fala assim, ela toma banho sozinha, mas na hora de enxugar as costas, ajudar a vestir roupa, a fechar o sutiã atrás, tem aquele cuidado. A gente tentou top, não deu, não funcionou, não tem que ser o sutiã mesmo e tal, né? E aí, então, a comida pode ser feita para o idoso, não é fazer a comida para casa. O ambiente do idoso, da higiene, trocar a roupa de cama do idoso, lavar a roupa do idoso, fazer a comida, armazenar, fazer amanhã, olha, uma lista de compra, olha, para quem é responsável pelo idoso, precisa comprar isso, o acompanhamento do remédio para que não falte. Então, tudo aquilo que for vinculado ao idoso, acompanhar, se o idoso gosta de algum tipo de jogo, dama, fazer palavra cruzada. Então, essa companhia, porque você vai passar muito mais tempo com o idoso do que a própria família. Sim. Então passa a ser um apoio, um suporte. E tem que ser algo de qualidade, não é? O cuidado não é só, ele tá ali para fazer tudo isso que você citou aqui, né? Mas não é um robô, né? Claro. Existem o lado humano de tudo isso, que é o mais importante, né? Nós tivemos essa mesma cuidadora quando minha tia, era minha mãe e minha tia 97, minha mãe 90, minha tia caiu, teve uma queda, 2 fraturas, uma exposta, e foi uma loucura, teve cirurgia e tal, e isso foi o começo do fim dela. Veja, né? Não tinha, estava sozinha, levantou, estava sentada na cadeira, levantou e caiu. Porque a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece uma coisa tão boba, né? Tão banal, a pessoa, né? A pessoa não pensa. E o que acontece é muito sério. Com a minha avó também aconteceu a mesma coisa. Ela teve uma queda, né? E fraturou o fêmur, que é o que acontece. Ela tinha apenas 83 anos. Não é? Mas já vinha, né, não estava assim muito bem, né, de saúde, mas isso acabou levando, conforme você falou, isso acabou levando ela, né? Porque então o quanto é importante evitar as quedas, debilita, né? Debilita muito. Então é isso. E daí o que o cuidador não faz? Ele não limpa a casa. Ele não, da casa dos demais. Não vai pegar a pessoa para fazer tudo, absolutamente ser acompanhante do idoso é do idoso. Procedimentos invasivos, função de enfermeiro não tem que chamar a pessoa responsável e levar para um UPA ou para algum OBS, algum hospital, e aplicação de injetáveis sem habilidade, tá? E aí existe alguns projetos no Congresso que também reforçam
que o cuidador ele tem que atuar no suporte diário, mas não substituir os enfermeiros em procedimentos complexos, tá? Então, eles estão, se o profissional ou o nível, porque nós somos o cuidador de idosos, tem a sua graduação. Então, com experiência de acamados, de quem tem sonda, quem tem, sabe, então, todas essas, banho no leito, ou vai tomar banho sozinho, então, todas essas graduações, então, o Congresso está estudando esses níveis do profissional e como ele pode fazer, tá? E ele atua principalmente na qualidade de vida e no cuidado do cotidiano, ali naquelas rotinas pequenas. Olha, esse tapete tem que tirar daqui, a toalha põe para secar ou põe para lavar, a toalha de banho, as roupas que o idoso tirou, tira o pijama, põe uma roupinha para ficar durante o dia dentro de casa, para não ter aquela sensação de que ficou na cama o tempo todo, ou é noite o tempo todo, que fica perdendo essa realidade, né? Essa profissão, ela está em processo de regulamentação, mas já avançou bastante no Congresso entre 2025 e 2026. Logo nós teremos essa profissão. Algumas pessoas registram o cuidador de idoso, tá? Como um empregado doméstico, para que tenha vínculo na CLT, para dar segurança, né? Então, não temos ainda na carteira como registrar cuidador de idoso. Cuidador de idoso. Mas teremos logo em dia. E também o que é que está se pedindo para essa regularização? Ter mais de 18 anos, que é uma idade mínima, o ensino fundamental completo, o curso de qualificação, que é isso que nós vamos falar, aptidão física e mental e ausência de antecedentes criminais. Isso para ser um cuidador. E também eles estão discutindo nessa regulamentação da profissão direitos trabalhistas, uma jornada que seja razoável, porque não é entrar na casa da pessoa e ficar um mês trabalhando lá, sem folga, sem nada. Não, daí tudo tem que ser, né, obviamente. Responsabilidades bem definidas, quais são as responsabilidades do idoso, do cuidador do idoso, a proteção ao idoso e a valorização da profissão. Então, isso tudo o Congresso está estudando, estão trabalhando para isso. Entenda que isso é uma colcha de patchwork com muitas peças, certo? Então, faz um ajuste aqui, daí volta porque faltou algum outro detalhe, mas nós vamos chegar num denominador que, pelo menos com essas bases, e depois eles vão ajustando os demais. Logo nós teremos novidades para isso. Agora, Adriana, você tem noção de quanto ganha um cuidador? Primeiro eu vou falar da jornada de trabalho. Então, a maioria trabalha 12 horas e folga 12 por 48. 12 por 36. 12 por 36. 12 por 36. Aí Então, trabalha 12 horas e folga 36. Às vezes, você não consegue folgar 36, mas trabalha 5 dias. Então, todas as noites, todas as noites, e alguém 12 horas durante os dias. E no final de semana tem um folguista. Costuma ser assim, sabe? Tem sido o ápice dessa... Porque as empresas não têm... Tem muitas empresas como Curitiba e Ponta Grossa, São Paulo, que são cidades maiores. Tem muitas empresas de cuidador e não tem profissionais capacitados. Não tem profissionais. E também, gente, olha, antes de eu falar quanto ganha um cuidador, a adaptação de uma pessoa estranha dentro de casa com um idoso não é brincadeira. Eles têm as manias, é assim que não gosta,
não gosto dessa blusa e ela vestiu em mim, né? São pequenos detalhes. São pequenos detalhes que eles são. E também, na casa da minha mãe, como eu citei, nós tivemos a cuidadora que vestiu uma blusa, pegou o cobertor e calçou o chinelo. Gente, é uma invasão. Então, é esse tipo de cuidado que a gente... E que de lá para cá e de cá para lá, porque às vezes o idoso também não é fácil. Exatamente, você né? tem que ter a posição de trocar, um equilíbrio, né? E tem que ter uma preparação para isso, né? A paciência, né? Que eu começo com o cuidador, né? Ele precisa ter. E aí você também precisa ter ali alguém para substituir. Então, é por isso. Então, vamos considerar em 12 horas de trabalho. Então, de novo, gente, essa é uma profissão que nós mais vamos precisar nas próximas décadas. Fiquem de olho nessa evolução dessa profissão. Se você tem... se você acha que você dá conta de cuidar Sim. de uma pessoa. Então, na cidade, o que determina os valores, certo? Aqui nós temos entre R$1.800 e R$3.500. Depende da hora que você trabalha, porque final de semana é mais caro. Tem lá na casa da minha mãe nós pagamos, a empresa pede o mesmo valor à noite e de dia. E de dia. Sabe? Mas o final de semana é outro. Então, a cidade que você mora, a distância que você mora, a tua experiência, a especialização, o cuidado que esse idoso precisa, qual é o tipo de exigência, alimentação parenteral, essas coisas todas são importantes. Se é plantão, se é atendimento domiciliar, se é no hospital, se é noturno, se o paciente tem Alzheimer ou tem uma alta dependência. Então, essas coisas todas, elas são consideradas e podem levar esse salário para o mais. O cuidador e o plantonista, que é aquele que vem esporadicamente, ele tem um valor agregado maior e isso vem. Bom, gente... E tem a faixa aqui no Paraná também, segue mais ou menos essa que você falou, foi né? Essa que eu disse essa que você... coisa. Gente, o propósito de trabalhar como cuidador de idoso tem que ser olhado com muito carinho. Eu abracei esse trabalho para mim, é isso que eu quero, eu vou fazer porque o trabalho é hoje e 12 horas é longo período. Você chega às 8 da manhã e você vai embora às 8 horas da noite. Então você chega de manhã, dá banho, dá café, afere a pressão, confere os medicamentos, leva para passear e tal. Gente, daqui a pouco você vai fazer o almoço, quando você vê, o dia passou, mas são 12 horas que você está ali dedicado naquele trabalho. E ele exige muita humanidade. E olhar que aquela pessoa é uma pessoa querida, tem uma história, viveu e está ali agora precisando desse trabalho. Então também exige uma maturidade emocional muito grande. Sabe, Adriana? Se você se conecta com esse trabalho, eu vou agora falar um pouco aonde é que você faz os cursos. Isso é muito importante. Você Antes eu vou falar dos nossos patrocinadores aqui. Quero mandar um grande abraço ao Adriano da Grafmix, que está com a gente desde o comecinho aqui do Pode Bem, fez o nosso estúdio, não é esse letreiro. Então ele faz um trabalho maravilhoso, né, de fachadas e tudo mais aqui. Grafmix aqui na cidade de Siqueira Campos. A Motanet, que está com a gente, colocou a internet, por isso que nós estamos aí, não é? Em todas as redes sociais aqui, com a internet da Motanet, aqui na cidade, uma conexão de fibra. Quero mandar um grande abraço a Rosana Ramos, que é advogada, né, da Ramos Advocacia,
que também abraçou, está com a gente, em especial no quadro Elas por Elas. Então a Rosana, uma grande amiga nossa aqui, não é? A Helena também do Mercado Bom Jesus, que entrou com a gente muito no projeto também Elas por Elas, não é? A Helena do Mercado Bom Jesus há muitos anos aqui na cidade de Siqueira Campos, não é? E também mandar um grande abraço ao Nopar, né, a toda a equipe, em especial a Cida, que é a proprietária do Nopar, que tem o Nopar aqui em Siqueira Campos, Venceslau Braz, e tem mais 2 cidades, não é? E faz um trabalho aí, uma mulher guerreira, que batalhou muito, e trabalha e batalha muito, né? E a Unopar, né, que muito conceituada, né, graduando aí as pessoas. Então, uma grande parceira nossa aqui também do nosso Pode Bem, não é, Vera? Precisamos disso. É isso, vamos continuar então? Vamos. O curso. Gente, o cuidador, ele deixará de ser uma profissão alternativa e vai ser uma profissão das melhores por aqui, melhor paga. Então, vamos lá. Aqui, o que eles ensinam nos cursos? Eu encontrei cursos no Senac, em Jacarezinho, em Santo Antônio da Platina, em Cornélio Procópio, Ibaiti, Bandeirantes, Venceslau Braz. Ó, que bacana. E também em instituições de longa permanência, como o Lar São Vicente de Paula, que às vezes apoiam as capacitações e estágios, né? Então, o que eles normalmente, se você tiver interesse, o Senac de Jacarezinho é o que tem um maior número de cursos. De cursos. 160, de 160 a 340 horas, reconhecido pelo MEC, e muitas empresas, você vai contratar uma cuidadora ou um cuidador para cuidar do seu pai, você precisa saber da experiência, o que aprendeu, se não tem experiência, o que sabe fazer. Então, o que o curso ensina? Envelhecimento humano, noções de enfermagem, primeiros socorros, saúde mental do idoso, super importante, ética profissional e prevenção de acidentes. Hoje o mercado já valoriza quem tem o certificado. Os CRAS também têm cursos, apresentam em algumas cidades, sim. Você consegue fazer lá. O Instituto Federal do Paraná, que nós na região não temos, secretarias de assistência social como esse que eu falei, que às vezes faz no asilo, né? no Instituto de Longa Permanência. E também tem que ter 18 anos e ensino superior completo para fazer o curso, é o que exige. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessas provocações, dessa visão, dessa profissão incrível e necessária que teremos por aí. Quem vai cuidar da gente? E até as pessoas que já estão, não é, Vera, nesse trabalho, porque tem muita gente, né, que está ali informal, cuidando, informal, não é? Então é muito importante que vá, porque é uma profissão que a gente está vendo, né? As pessoas estão envelhecendo, muito mais pessoas, então a gente tem que, é uma profissão que realmente vai tá bastante em alta, e de repente pensar, nossa, mas eu sou cuidadora, mas eu preciso me profissionalizar, fazer, né, aprender muito mais, porque daí vai ter também, esse, né, leque, um leque de possibilidades. Do cuidador de idosos, ele não é só você ir lá, você trabalhar com uma empresa de cuidador de idosos, você pode ter uma empresa que vai captar, né, esses profissionais. Fala, olha, eu preciso de alguém em hospital. Eu tenho fulano, você pode ir, trabalha 2, 3 noites, ou no período que esse idoso está internado. Então, é um trabalho que você tem que olhar também, ele pode ser uma renda extra, mas ele pode ser a sua renda principal, não é? Sim, e são 14 milhões de cuidadores de idosos que estima-se que vamos precisar.
Olha só, Fica de então olho. fica aí, de olho. não é? Fica aí essa dica, não é? Tem aqui. Olha só, existe um detalhe importante, né? Muita gente entra na profissão sem preparo técnico, era o que a gente estava falando aqui, não é? Então, profissionais qualificados acabam se destacando mais rapidamente. E como a Vera citou aqui, a gente tem aqui próximo, inclusive, não é? Em Jacarezinho, você falou em Santo Antônio da Platina. Falei em Santo Antônio da Platina. Não é? Eu encontrei. Então é muito, muito interessante, né? Que se você estiver nessa profissão, estiver informal, estiver cuidando ou está pensando, né? Que você pode sim a ser um cuidador de idoso, não é? É algo que você quer fazer também. Então é muito importante que vá procurar nesses lugares e vai se capacitar, né? Isso o mercado está procurando, né? No passado os cuidadores eram vistos quase como um trabalho informal. Eu acredito que também aconteça isso agora, ainda continua, não é, Vera? Acontecendo de parecer que é informal, né? Mas isso já está se transformando. Então isso que é muito importante, não é? Se já estão pensando, se já estão querendo regulamentar, não é, essa profissão, para ter realmente na carteira, né, a profissão de cuidador de idoso. Então já é um passo muito grande que a gente está dando, né? E o Brasil se preparou para aumentar essa expectativa de vida que a gente contou aqui. Com certeza hoje você vê, né, uma mulher uma pessoa, né, de 70, de 80 anos, você olha e fala, nossa, que beleza, que vida que essa pessoa tem, não é? Muito diferente de antigamente, né? Porque bem antigamente era 40 anos, não é? A expectativa de vida, e isso foi aumentando, não é? Foi aumentando, e hoje, né, nós temos uma expectativa de vida alta que está sendo ultrapassada, Exato. Não é? Exatamente. E precisa, né, o Brasil aí se preparou para aumentar essa expectativa de vida e precisa preparar para sustentar o cuidado, não é, com isso, não é, Vera? Gente, isso que é muito importante. Eu repito e me preocupo que quem vai cuidar de mim? Sabe, quem vai cuidar de mim? Porque se seremos tudo isso de idoso, se 1 milhão de pessoas por mês no mundo faz 60 anos, certo? E em São Paulo, hoje nós temos 1,2 bilhões, eu não achei do Paraná, 1,2 bilhões de idosos. Em 2050, nós seremos 4 bilhões de idosos, gente. É muito zero. É muita, gente. Então, realmente, Vera, eu quero agradecer você de estar aqui, né, com esse papo, né, bacana e importante, né, trazendo essa luz, né, porque às vezes a gente não fala sobre isso, não sabe, mas sabe o quanto é necessário. Quanto é importante. Só quanto é importante. E para as pessoas que realmente, né, que têm os idosos em casa, que precisa, né, disso, precisa desse cuidado, precisa desse conhecimento também, não é? Isso é muito importante. Eu quero também falar que não é só o olhar para o cuidador, para o profissional cuidador, o valorizar essa dedicação, porque não é o salário que paga esse cuidado, esse amor que ele tem pelo idoso que ele acaba conquistando. Quando a gente perdeu minha tia em julho do ano passado, quando ela faleceu, a gente demorou muito para consolar a cuidadora. Ela ia na casa da minha mãe para almoçar, chegava lá, vinha almoçar. Não sabia nem outro caminho, só sabia ir lá. Só sabia ir lá, né? Mas é isso, porque se torna, né? Quando você lida com pessoas, não é totalmente diferente. E é uma profissão maravilhosa, gente. Independente de todas, a gente falou assim de obrigações, a gente falou de, faz isso e tal, mas é uma doação maravilhosa, é uma coisa humana, aprendizado também, cuidado, não é? O tanto que você vai aprender com essa pessoa, que você vai cuidar, vai ter desafios, mas é maravilhoso. Se isso te tocou, vai atrás de um curso desses. Exatamente. Transforme a sua vida numa profissão de cuidador de idosos. De cuidador de idosos, é isso aí.
E olha, então, lembrando que nós vamos ter essa live no nosso canal, né, do YouTube, Pode Bem, o Bem que Conecta, já entre lá, já siga a gente também, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. E a gente vai estar sempre aqui, não é, Vera? Sim. Falando sobre esses temas, não é? Então a gente vai estar sempre aqui falando, sempre lembrando que a gente vai tratar de assuntos, né, temáticas 50 mais, e aí o universo, né? E eu quero que vocês me sigam lá no Instagram. Isso, qual que é fala o seu Instagram, Vera? @Vera Regina Cerchiari. Vocês vão ter aqui embaixo também escrito o Cerchiari, como é que faz. Como é que faz? Como é que escreve. E já sigam lá com muitos conteúdos para público 60 mais. É isso. Obrigada, aí, gente. Obrigada, Adriana, pela atenção. Beijo. Até mais.